Olá, pessoal! Estamos começando mais uma entrevista no Tech Show. E hoje temos como convidada a professora Andréia Maquion. Andréia, agradecemos muito por tirar um tempinho para estar aqui com a gente hoje. A nossa proposta com o Tech Show é a cada encontro trazer olhares diferentes da área tecnológica, tirando dúvidas, informando e fazendo com que todos que estejam aqui nos assistindo conheça um pouco das personalidades diversas que vamos trazendo a contribuir conosco ao longo dos encontros. Professora, vamos começar pedindo para que você se apresente e conte um pouquinho sobre sua trajetória aqui para a gente. Eu agradeço a oportunidade. Bom, a minha história, ela começou lá no interior, né? Você já deve ter percebido o meu R, que ele é reforçado, então eu sou do interior do estado de São Paulo, e eu sempre conto essa parte porque eu acho importante tranquilizar os novos alunos dessa área, que não necessariamente você precisa entrar logo de cara, né? Nós não podemos parar de estudar nunca, então você vai começando e você vai criando a sua própria trilha conforme as oportunidades vão aparecendo, e se elas não aparecerem, você vai atrás. É muito importante isso. Quando eu fui escolher a minha carreira profissional, lá no interior, sem internet, sem celular, né? Era um mundo bem interessante, bem melhor até, porque as pessoas não te encontravam domingo às 5 da tarde achando que você tinha que responder. Quais eram as profissões que a gente conhecia? Eu conhecia advogado, médico, padre e professor, né? Então, eu falava assim, bom, advogado não tem paciência, padre também não vai dar para ser, médico eu não tenho esse talento, então eu vou ser professora. E eu me inspirei nas minhas professoras. Eu tive professoras maravilhosas durante o ensino fundamental e médio, nem era esse nome, devo dizer, mas foram a minha inspiração. E então eu comecei a fazer a minha graduação em matemática. Então eu sou graduada em matemática aplicada computacional e fiz licenciatura em matemática. E por quê? Porque eu queria ser professora de matemática e eu tive a oportunidade de fazer o bacharelado em matemática computacional. Foi quando eu ganhei aí os primeiros conhecimentos na área de informática, porque tinha essa parte computacional aí no curso, então foi o meu primeiro contato. Durante a graduação, eu nunca me ative somente às aulas. Esse é outro ponto muito importante. Eu costumo dizer hoje para os meus alunos que a sala de aula não é nem a pontinha do iceberg, é o bico do pinguim que está sobre a pontinha do iceberg. É pouco, nós temos que ir muito além disso. A sala de aula é o seu pontapé inicial, e o papel do professor é mostrar as possibilidades, além dos conhecimentos, claro, mas é formar a base para que o aluno possa crescer e explorar, e é sempre muito importante isso. Então, durante a minha graduação, eu fiz algumas iniciações científicas nas várias áreas que a universidade oferecia, assim como vocês têm hoje essas várias áreas que vocês podem explorar. A formação que a São Judas oferece hoje é uma formação ampla, você tem a oportunidade de olhar para as diversas áreas que compõem o conhecimento e permitem essa interdisciplinaridade de uma forma muito interessante. Então, quando eu fiz a graduação, eu fiz a iniciação científica em várias áreas, e eu acabei escolhendo para minha pós-graduação, a primeira delas, o mestrado, a engenharia. Então, eu fui da matemática para a engenharia elétrica e fiz o meu mestrado na área de automação industrial. Foi um aprendizado muito grande ali, né? Eu expandi mais os horizontes. E mesmo tendo feito matemática, claro, eu tive que estudar muito, sempre a gente tem que estudar muito, faz parte aí do crescimento. Aliás, estudar é um prazer, né? Aprender é um prazer. E então, eu fui para a engenharia elétrica, fiz um mestrado nessa área, e ainda estava no interior, foi quando surgiu uma oportunidade de trabalho, por acaso, na área de análise e desenvolvimento de sistemas. Eu participei de um processo seletivo ali, e resumidamente, a brincadeira foi assim, terminando o mestrado, eu recebi um convite para trabalhar numa empresa de um profissional que eu conheci num estágio. Eu falei assim, não, mas eu não sou da área de desenvolvimento. Ele falou assim, não tem problema, eu preciso de alguém que aprenda rápido. Eu falei, bom, então está falando com a pessoa certa, porque eu sou uma pessoa estudiosa, eu sou um CDF convicto,
né? E eu acho que nós não conhecemos nenhum CDF arrependido, né? As pessoas que estudam, estudam com gana, né? Então, isso faz toda a diferença. Aí eu fui trabalhar na área de análise e desenvolvimento de sistemas, fiquei um certo tempo, mas eu sempre fui professora, né? Aquela história de professora, a senhora trabalha também ou só dá aula? Né? Eu trabalhava também e dava aulas, que é assim, é a profissão do coração. Como eu contei para vocês no início, eu escolhi ser professora. Na época, escolhi ser professora de matemática, para ensino fundamental e médio, trabalhei nessas áreas todas. E quando eu fui trabalhar, eu ganhei essa experiência, eu continuei ministrando aulas no período noturno, sempre fiz isso, trabalhava em empresa no diurno e ministrava aulas no noturno, e aí surgiu a oportunidade para eu entrar num colégio técnico na área de informática, então eu comecei ali a ministrar aulas de programação. Eu saí um pouquinho da matemática e comecei a trabalhar com programação de computadores, primeiro pela experiência obtida tanto na graduação quanto no mestrado, e agora também reforçada aí pela aprendizagem obtida na vida profissional. Mas é assim, o bichinho da ensinite entrou na veia, ele não sai mais, né? E quando eu fui nesse colégio técnico, eu fui, então, coordenar o curso de processamento de dados, na época era assim chamado o curso, e aí eu acabei saindo do mercado profissional de trabalho empresarial, né? E continuei só com a carreira acadêmica, e aí, então, eu toquei esse curso aí durante alguns anos, isso tudo lá no interior. Quando surgiu a oportunidade de eu vir para São Paulo, era uma situação familiar, falei, puxa vida, né? O que eu vou fazer naquela cidade grande? Eu falava assim, meu senhor, me dá uma luz. Eu falei, já sei, eu tenho que fazer alguma coisa legal. Eu falei, vou voltar a estudar, né? Porque, não posso só trabalhar, tenho que fazer alguma coisa divertida, tenho que estudar. E aí eu falei assim, já sei, eu vou fazer o doutorado, né? Vou procurar. E eu fiquei pensando, porque eu já tinha uma grande experiência na área da educação, eu tinha uma experiência razoável de mercado de trabalho, mas, assim, ministrar aulas de programação, o aluno da aula da área de TI, não só os jovens, não só vocês agora, mas aqueles, falam assim, mas professora, como que a senhora ensina programação? Né? Programação de computador, a senhora nem estudou isso? Não, eu estudei, só que não era formal, né? Eu estudei muito. Então, já sei, eu vou fazer o doutorado em ciência da computação. Então, quando eu vim para São Paulo, eu fui ministrar lá numa universidade e eu falei, e eu vou estudar. E aí eu fiz doutorado em ciência da computação. Foi quando eu pude aí formalizar esse conhecimento, aprendi muito, né? Conheci professores fabulosos, conheci amigos importantes ali que fazem parte da roda de amizades até hoje, né? E também me ajudaram muito, eu aprendi muito, e foi essa a trajetória. E dali para frente, aí eu deixei o ensino médio e técnico e fui para o ensino superior, onde eu estou até hoje. Em uma das universidades que eu trabalho é a São Judas. Eu achei incrível tudo que você falou, eu achei muito interessante, principalmente você ter começado ali por um interesse pela matemática, né? Não é uma disciplina que a gente vê, assim, as pessoas gostarem tanto, acho que são menos pessoas, até porque a gente tem muita dificuldade, né, por conta do... Eu acredito que por conta de um ensino ali não muito bem estruturado ali nos primeiros anos, e aí a gente vai desenvolvendo deficiências que vão durando até mais para frente na escolha de um curso de graduação. Se eu pudesse dar uma dica quanto à matemática, eu costumo dizer que a matemática ela é uma linguagem, né? Então, a hora que você entende a conversa que você tem que ter com a matemática, as coisas ficam mais simples. E, é claro, né, algumas pessoas têm mais facilidades, menos facilidades, cada um tem o seu talento ali. Você pode usar as suas facilidades, os seus talentos, para te ajudar a vencer as dificuldades. Então, eu tenho muita facilidade com números, isso eu tenho mesmo. E em compensação, textos longos me incomodam. Então, o que eu faço? Eu tento traduzir, às vezes, aqueles textos longos para sentenças lógicas
curtinhas que me ajudam a entender. E o contrário poderia acontecer também. A matemática me ajuda muito hoje na área de computação, inclusive, né? Então, ela é fundamental aí para mim, pelo menos, né? Para que eu consiga aprender as novas tecnologias, porque até brinco, quando eu fiz faculdade, não existiam essas tecnologias que existem hoje. Então, eu tenho que continuar aprendendo, porque a linguagem que eu aprendi não é a linguagem que eu ensino hoje. Quer dizer, a linguagem que eu aprendi na escola. E não digo que ela não foi importante, ela foi sim, né? Porque alguns fundamentos, eles perduram, né? Então, o que eu aprendi lá perdura e me ajuda a entender as coisas novas que estão aqui. Mas eu tenho que aprender todo dia. Então, às vezes, um aluno fala assim, professora, mas essa não é a linguagem do mercado. Eu falei assim, mas não é a linguagem do mercado, você tem que aprender linguagens, você tem que aprender lógica, você Raiz, tem que né? Linguagem raiz. né? E aí você vai aplicar, porque amanhã vai surgir uma linguagem nova. Surgem linguagens novas de programação e tecnologias novas e novos elementos aí que nós temos que aprender todos os dias. Todos os dias. Legal, professora. Eu acho que isso em todas as áreas, né? Tudo a gente está sempre aprendendo todos os dias. Isso é muito legal. E até mesmo em relação à a interdisciplinidade que você falou, de poder, né, transitar por várias áreas. Aqui no nosso quadro de apresentadores, a gente tem pessoas de diversas áreas também. Só para a gente dar uma apresentada rapidinha, eu sou a Laisa, eu faço medicina veterinária. Resolvi participar desse projeto justamente para ver outros horizontes, entendeu? Pode falar, pessoal. Bom, eu sou a Verlaine, atualmente eu curso Ciências Contábeis na São Judas e eu sou formada em Economia pela Universidade Federal do ABC. Então, minha primeira graduação foi Economia e agora eu estou indo para Contabilidade. E já trabalho na área. Eu sou o Thiago, eu faço Relações Internacionais, também na Universidade de São Judas. Eu estou no último semestre, fazendo o TCC. E é isso. A gente está aqui auxiliando no projeto também. Como a Laisa disse, são várias pessoas. A gente atua nessa interdisciplinaridade, muita gente fazendo, várias pessoas de vários cursos. E a gente conseguiu construir esse projeto, que é bem interessante também. E o mais interessante ainda é que a tecnologia permeia todas essas áreas, né? A tecnologia, ela está presente em todas elas, pode auxiliar, pode trazer aí grandes formas de conquistas, né? Em cada um desses momentos que vocês têm aí, né? Muito bom. Sim, eu tive que me reinventar. Essa, com certeza, né? Mas é assim, eu sou meio camaleão, sabe? Eu me adapto fácil. E eu gosto assim até de adaptar-me. Por quê? Porque senão a coisa começa a ficar repetida, eu começo a ficar brava. Para vocês terem uma ideia, tem disciplinas que eu ministro há 20 anos. Eu refaço todo semestre, porque eu não aguento pegar aquilo que eu já dei o semestre passado. Eu quero fazer de novo, por várias razões. Primeiro, para que eu não fique chateada falando a mesma coisa. E segundo, porque as turmas são diferentes, as pessoas são diferentes. Então, claro que você tem um esqueleto, você tem uma estrutura que você tem que cumprir para cada unidade curricular, para cada disciplina que você ministra nas mais diversas universidades, mas ela precisa ser diferente de acordo com cada turma. Ela precisa ser adaptada. E agora surgiu a necessidade, estamos nós aqui diante de uma câmera, né? E ministrar essas aulas. Eu tive a sorte de ser professora da área de tecnologia, então eu já tinha alguns equipamentos, eu já costumava usar esses equipamentos em sala de aula, eu estou sempre com celular, com notebook. Então, eu consegui trabalhar as minhas aulas, né? No começo foi um pouco difícil, mas eu falava assim, caramba, o que eu vou fazer sem uma lousa? Né?
eu não me via sem uma lousa. Eu falei, não pode ser, eu preciso de uma lousa. Não teve dúvida. Só um minuto. Então, no meu primeiro mês de pandemia, aqui na minha frente, para que seja possível ver, essa é a minha lousa. Eu tenho uma lousa, né? E aí eu fui buscar uma lousa, falei, não, eu tenho que ter, porque assim, eu tinha que trabalhar de acordo com aquilo que eu sei fazer, né? Eu trabalho as imagens, eu escrevo, eu converso com os alunos, eu faço os meus desenhos para tentar ilustrar aquilo que eu estou dizendo. Então, eu falei, eu preciso de uma lousa. E aí as aulas foram fluindo, né? Algumas coisas tive que adaptar, câmera, internet, melhorar, né, a banda. Porque, por exemplo, eu tenho sempre duas máquinas. Uma máquina que eu assisto a aula, então eu tenho a minha claquete aqui, né? Então eu estou vendo o chat, estou vendo o que está sendo apresentado, e tem uma que eu estou fazendo o que de fato eu preciso. Então, eu comecei a trabalhar com duas máquinas o tempo todo, para que eu consiga entender o que os alunos estão vendo. Porque, às vezes, para mim, que estou fazendo desenho, está ótimo, mas ele não está enxergando aquilo, né? E também eu não quero ficar pulando da imagem que eu estou fazendo para o chat. Por quê? Porque aí eu entendo que ele vai ficar confuso, né? E agora, onde é que eu olho? No chat, eu olho, né? Então, fica confuso. Então, essas coisas eu demorei aí um mês, 2, aí para entender como é que era a dinâmica. Adaptei a minha lousa. Então, essa foi a parte boa, porque isso acabou fluindo muito rapidamente, que acabou dando certo e foi. Onde é que eu levei uma surra, e levo até hoje, confesso, a falta do tete-a-tete, né? Porque eu gosto do contato, e mais ainda, né? Eu gosto de perceber a sala. Eu quero ver a sala na minha frente. E se tem um aluno que está longe, se eu estou em sala de aula, eu vou do lado dele e falo assim, então, vamos lá, vem comigo, e trago. E eu, às vezes, aqui eu tenho que falar para a turma, e aí, gente, estão entendendo? E eles estão ouvindo minha voz. Então, às vezes eu falo assim, puxa vida, eu acho que eles já dispersaram, eles não estão mais me ouvindo, né? Eles podem até estar ali, prestando atenção, mas a atenção foi lá longe, e eu não consigo ver isso nos olhos dele. E quando eu estou presencial, eu consigo ver o olho do aluno. Ele pode estar olhando para mim, mas não estar me vendo. E aqui não, aqui eu já não tenho mais isso. Então, essa é a parte que eu acho que eu mais perdi, né? O contato pessoal, é o olho no olho, é o perceber, né, a fisionomia de cada um e falar assim, não, ele não está entendendo, eu vou voltar. Ele não precisa nem perguntar, você consegue ver se ele está ligado, e entendendo, né? E, às vezes, ele não está ligado porque ele precisa pensar em outra coisa mesmo. Os nossos pensamentos, eles... mesmo que a pessoa, às vezes, estiver com algum problema, às vezes ele está ali tentando prestar atenção, mas ele não consegue, porque ele está precisando resolver aquilo. E o olho no olho não tem igual. Você enxergar a carinha do aluno, eu acho que essa foi a parte mais difícil para mim, eu perdi isso. Ainda mais a senhora que ensina há mais de 20 anos, né? Mas não conta isso para ninguém, depois você corta. Imagina, professora, é orgulho isso, né? Ter tantos anos ensinando tantas coisas boas a todos os alunos que já passaram. Na verdade, não são 30. Tenho 30 anos de magistério. Poxa vida, quase mais da minha idade. Pois é. Pegando esse gancho do ensino e tal, de você ser professora há bastante tempo, você percebe que tem uma mudança assim, no perfil das gerações que você já deu aula? Eu acho que a maior diferença que eu consigo apontar é a necessidade do resultado imediato. Eu acho que isso é uma coisa que eu não sei como nós vamos ter que ensinar para os jovens que não é assim, né? Essa necessidade do resultado imediato. É claro que nós gostaríamos, mas não é. E também não adianta você ler uma vez alguma coisa e um único texto sobre aquilo. E quando eu digo texto, pode ser qualquer coisa, pode até ser ver um vídeo, uma videoaula, pode ser um broadcast, whatever. Sempre vai ser necessário você
você reforçar aquilo, né? Então, acho que uma das coisas mais difíceis hoje é... Qual seria a melhor palavra? É fazer com que o novo estudante entenda que não é de imediato. Então, às vezes, eu até fico brava. Ah, professor, eu estou com dificuldade nisso. Eu falei, eu sei, mas é assim mesmo. Ótimo, que bom que você está com dificuldade, você está percebendo. Porque a hora que você enxerga que você está com dificuldade, você vê a necessidade de que você precisa estudar. Não, mas como é que eu faço isso? Ah, não tem receita mágica. Então, e assim, 10 anos, 15 talvez, né? E não digo a minha geração, não, porque a minha geração, como eu falei, não tinha celular, não tinha internet, a gente era bastante feliz. Então, as tardes de estudo eram sentados na biblioteca, a gente passava tardes ali, sentados entre as prateleiras, né? Às vezes a bibliotecária falava, vocês não podem ficar aqui, vocês têm que pegar o livro e levar para a mesa. Não, mas a gente está escolhendo. Não, mas não dá, né? Então, e tinha uma turma boa de estudo, então a gente juntava os livros e ia para a mesa. E não tinha site de busca, né? Não tinha alguém, 1 milhão de videoaulas, era nos livros mesmo. E assim como existem bons livros e existem livros mais ou menos, existem bons vídeos, existem vídeos mais ou menos. Mas independente do canal que você goste, né? Por exemplo, eu sou uma pessoa extremamente visual, tem pessoas que são auditivas, né? E o fazer serve para todo mundo. A hora que você põe a mão na massa, não importa se você vê melhor, se você ouve melhor, ou se você percebe melhor. A mão na massa é a melhor coisa, principalmente em determinadas áreas, né? E então, essa parte aí do que o jovem hoje vê essa necessidade do resultado imediato, eu acho que essa é a mudança que nós temos que encontrar alguma forma de reverter. É claro que a motivação é outra, né? Eu lembro que há muito tempo, quando eu era coordenadora daquele colégio que contei para vocês, é um colégio de excelência, eu sempre fui professora tradicionalzona e tal, na época lá, Lousa e Gize, e eu já trabalhava com processamento de dados, e eu estava numa palestra de uma pessoa, na época, o que estava se falando era qualidade na educação. E aí ela colocou algumas coisas, e eu sempre muito inquieta, eu falei, escuta, mas se a escola, se todos nós que estamos aqui estudamos na escola tradicional, por que e nós aprendemos, e formaram-se profissionais maravilhosos, que inventaram, inclusive, muito que está aqui, por que a escola tem que mudar? Aí a resposta dessa pessoa, ela ficou comigo até hoje, e é o que eu penso hoje na hora que nós estamos fazendo todas essas mudanças. Ela virou para mim e falou, professora, a sua inquietação ela é genuína, mas perceba que as pessoas mudaram. O mundo mudou, então a escola tem que mudar também, porque a escola lida com as pessoas e a escola está neste mundo de hoje. Eu falei, então todos os dias as pessoas mudam, todos os dias o mundo muda. Então a escola tem que correr atrás, literalmente, né? Ela tem que ir junto, né? Mas tem algumas coisas que não mudam. Porque o processo da aprendizagem, ele é o próprio nome já diz, processo. Então, ele vai acontecendo, ele vai se desenrolando, ele vai crescendo conforme a pessoa vai trabalhando em cima daquilo, da melhor maneira possível. Então, aqui do lado de cá, no ensino, o que a gente faz? A gente traz novas ferramentas, a gente estuda algumas metodologias que podem dar ótimos resultados, e não são todas panaceias, não. Elas vêm complementar aquilo que já existe, né? Nós vamos agregando coisas, nada é substituído, né? E aí, o que vai acontecer? Sim, nós temos que acompanhar essas mudanças, mas o processo de aprendizagem, ele é um crescente, ele é contínuo, e ele demanda esforço e dedicação e tempo, né? E isso é uma coisa que é assim, eu faço uma força danada para tentar convencer os meus jovens alunos hoje que, não, eu quero resolver isso agora. Eu falo, então, eu também.
Se você descobrir como é que faz, vamos lá, me ensina, né? Porque não tem essa receita, né? Então, é o imediatismo, eu acho que é o que está mais pegando aqui no perfil de hoje. E não é assim, nós sabemos muito bem, né? Vocês que já estão aí nos últimos anos, já vêm de uma graduação, sabe que é ali no dia a dia, é na briga, né? Então, essa a característica mais marcante, vamos dizer. Maravilha, professora. Assim, olhando durante toda essa trajetória que você teve, né, na sua carreira como professora, e olhando para a tecnologia hoje, como que você vê a importância dela na atualidade em que estamos? Eu acho que a tecnologia para a educação agora não vai ter como desvincular mais, né? Por diversos aspectos. Primeiro, porque nessa reinvenção aí do processo de ensino-aprendizagem, não que a gente já não usasse. O primeiro curso que eu fiz sobre ensino à distância foi em 2000. Uma parte do curso era à distância, uma parte era presencial. Então, percebam, isso foi em 2000. Já tem algum tempo, talvez alguns aqui não fossem nascidos, né? Então, a tecnologia ela vem permeando a educação e outras áreas há muito tempo, não é novidade. Só que agora acelerou e eu não vejo como desvincular a tecnologia da educação, assim como não vejo mais como desvincular a tecnologia de outras áreas. Ela veio para ficar, e ficou forte, e isso vai se manter. Na verdade, agora, o que nós temos que fazer? Nós temos que resgatar o humano na educação. Porque nós vamos ter que... E vou dizer, hein? A hora que nós saímos do presencial, e não só a educação, a hora que nós tivemos que nos recolher por causa da pandemia, porque esse é o termo, nós tivemos que nos recolher. E aí, o que aconteceu? Nós não só nos recolhemos dentro de casa, mas nós nos recolhemos para nós mesmos. E agora, o que nós vamos precisar fazer? Nós vamos precisar fazer o contrário. E o recolher para nós mesmos, acredite, é mais fácil. Talvez um pouco mais triste, mas é mais fácil, porque você conversa com você e você não discute, você entende. Agora, nós vamos ter que aprender a nos abrir novamente e resgatar o humano e não deixar a máquina tomar esse lugar humano, porque a máquina vai facilitar o processo, sim. A máquina vai permitir que alguém não perca a aula, porque ele chegaria atrasado por causa do trânsito, mas ele consegue ir assistindo pelo celular, ele consegue fazer a sua tarefa em casa, pelo computador, lindo. Mas e o humano? Nós vamos ter que retomar o lado humano, eu vou chamar aqui de sala de aula, né? Mas nós poderíamos ter qualquer ambiente de aprendizagem que vai utilizar essa tecnologia, assim, e não só a sala de aula, mas se nós pensarmos hoje na nossa própria reunião, a gente poderia estar sentado numa roda viva, a gente poderia estar sentado num sofá conversando, e nós estamos diante de câmeras, né? Então, a tecnologia está aí, veio para ficar, mas nós vamos ter que agora colocar a tecnologia no seu lugar, porque as pessoas ainda são mais importantes, e o relacionamento entre as pessoas e o conversar, o sorriso, o olho no olho, aquele sentimento que o professor tem a hora que enxerga a sua sala de aula, nós vamos ter que resgatar isso e trazer essa relação humana para o seu patamar que, de fato, surte efeito. Porque são as pessoas que importam, sempre são as pessoas, entende? No meu ponto de vista, né? Agora, a tecnologia ela vai estar aqui, não vai sair e vai facilitar o processo. Agora, vamos retomar as pessoas. Professora, ao longo da sua vida, ao longo da sua vida profissional, principalmente, o que você fez que você considera assim a grande realização da sua vida? Uau! Era essa a pergunta. A grande realização? Nossa! Puxa vida, essa é uma pergunta interessante. E talvez eu não responda do jeito que você espera, mas as grandes realizações, e elas são ao mesmo tempo tão pequenas, mas acho que assim, a grande realização é
cada aula que você ministra. Tem dias que você sai de uma sala de aula, eu falo, caramba, que aula legal que eu dei hoje. Sabe quando você fala assim, nossa, é assim, você conseguiu passar aquilo era difícil, os alunos perguntaram. Quando os alunos perguntam, então, é um espetáculo, né? Mas, assim, cada aula que você faz e você percebe que realmente você atingiu aquilo que você queria, é uma realização, né? E o que coroa tudo isso é você, às vezes, encontrar... imagina, né? Faz 30 anos que eu sou professora, então eu tenho meninos que eu ministrei aula no colégio que hoje são pais de meninos que já estão na faculdade, né? E acho que assim a realização ela aparece quando você se depara com um ex-aluno seu, e claro, você não o reconhece, porque ele era um menino, hoje ele já é um pai de família, né? Ou era uma menina, e hoje é mãe, ali com os seus filhos, e você acaba cruzando, e a pessoa encontra você e fala assim, a senhora é a professora Andréa Macchione. Eu falo, ai, senhora, ele me chamou de senhora, não adianta, o tempo é implacável, né? Eu falo, sou. A senhora foi professora minha lá no colégio e tal. Eu falo assim, é mesmo? Professora, eu consegui o que eu consegui graças ao seu ensinamento. Acho que essa é a maior realização. E a minha maior realização é que não foram poucos depoimentos como esse, né? Eu tenho uma satisfação imensa de ter tido depoimentos como esse. Eu consegui o que eu consegui pelo meu esforço, claro, e graças aos seus ensinamentos. Eu nunca esqueci aquela bronca, eu nunca esqueci aquela aula que a senhora falou tal coisa. Eu acho que essa é a maior realização. É o legado, né, que ficou. Tem algum conhecimento específico ou ferramenta específica que você considera ali essencial para quem está na área de tecnologia, e aí, tanto profissionais quanto estudantes? A maior ferramenta é essa. E a maior tecnologia está aqui, né? Então, se você não usar essa aqui junto com essa, não vai funcionar. Você pode ter o computador que você quiser na sua frente, você pode ter o aplicativo que você quiser na sua frente, você pode ter a melhor videoaula na sua frente. Você tem que apaziguar o seu coração e falar assim, não, agora eu vou aprender esse negócio. E você tem que botar a sua cabeça para trabalhar. O teu processamento tem que funcionar, porque as tecnologias, as ferramentas, os aplicativos, eles vão mudar todos os dias, né? Não é tecnologia de mercado, mas qual mercado? Né? O mercado da cidade tal, da região tal, de hoje, de amanhã, de que dia, né? Então, você tem que estar preparado para enfrentar o mercado. E até uma dica, né? Às vezes, você pega um anúncio de estágio, um anúncio de emprego na área de tecnologia, tem uma lista desse tamanho, assim, de coisas, né? E aí a pessoa fala, professor, mas nós não aprendemos tudo isso. Eu falei, claro, mas ninguém aprendeu tudo isso. Mas você tem que ter punch bastante, chegar lá e falar assim, a pessoa fala assim, você sabe tal linguagem? Não, mas eu aprendo. Qual que você sabe? Eu sei tal. Então, se você me der um tempinho aí, eu vou estudar essa nova e vou aprender. Você já mexeu com essa nova tecnologia? Não, mas se você me der a oportunidade, eu vou mexer, eu vou aprender, né? Não vamos esquecer que o meu primeiro convite para ir para o mercado de trabalho na área de tecnologia, que eu nem tinha estudado para isso, meu objetivo era outro, a pessoa falou para mim, eu falei, mas eu não sei banco de dados. E foi exatamente isso que eu falei, eu não sei banco de dados. Eu falei, não, mas você aprende rápido. Porque ele já tinha me visto num estágio, numa empresa, fazendo outro tipo de serviço. Ele nem era do departamento que eu trabalhava. E ele falou isso para mim, mas você aprende rápido. Ora, mas então, se naquela época já era assim, né? Então, imagina, agora, né? Você tem que aprender rápido, porque as coisas mudam rápido e tem muito mais coisas. E essas são as ferramentas e os aplicativos. Estamos chegando ao final aqui da nossa entrevista. Foi um papo muito, muito enriquecedor.
Agradecemos demais a presença da professora. E como última pergunta, a gente deixa a seguinte questão. Conhecimento é poder, né? E na área da tecnologia a gente vê que é muita coisa mesmo, com muita responsabilidade junto, né? Nesse sentido, se você pudesse deixar uma mensagem para o mundo em relação à tecnologia, a não ser um bicho de 7 cabeças, todo o benefício que ela nos traz, qual seria essa mensagem? Vocês estão bons em fazer perguntas que deixam a gente aqui com o coração na mão para responder. Uma mensagem, eu diria que a tecnologia, ela é uma ferramenta. Ela é uma ferramenta para melhorar a vida das pessoas. Ela não é a finalidade. A finalidade é melhorar a vida das pessoas. Então, nós devemos usar a tecnologia com sabedoria, com o coração, para melhorar a vida das pessoas, essencialmente. É para isso que está aí a tecnologia. Você está me parecendo a pessoa de humanas. Eu escolhi ser professora por isso, porque eu sempre tive muita admiração pelas minhas professoras de matemática, as minhas professoras inspiradoras, claro, por todas as outras, né? Mas devido à facilidade. E elas eram duras, assim como eu sou em alguns momentos, mas elas eram pessoas fabulosas, elas eram mulheres maravilhosas. A hora que você tem o conhecimento e você consegue passar esse conhecimento para as pessoas, pronto. É essa a minha satisfação. Então, sim, eu gostei muito de trabalhar no mercado profissional de tecnologia, mas a hora que eu tive a oportunidade de me dedicar integralmente ao ensino, a lidar com as pessoas, desde crianças até adultos, né? Eu trabalhei no fundamental, mas eu confesso, eu prefiro lidar com adultos, né? A parte que mais me atrai. E o perfil do aluno hoje universitário é o aluno que trabalha, ou ele trabalha durante o dia e vai para a escola à noite, ou ele vai para a escola durante o dia e tem alguma atividade extra à noite. Então, é essa pessoa batalhadora. Então, eu acho bacana isso. Eu gosto muito de trabalhar com esse material humano, né? Então, a hora que você tem o conhecimento, você usa esse conhecimento para trazer para outras pessoas, eu acho que é o melhor. Quisera eu ser inspiração para os meus alunos, né? Acho que alguns eu já consegui, né? Mas eu espero ser também inspiração para os meus alunos, mesmo que eles não vão seguir a carreira de professor, mas que eles levem para a área de tecnologia de aplicação que eles vão trabalhar, esse lado humano, e não se esqueçam que o mais importante são as pessoas, no final das contas. Né? Senão, daqui a pouco, nós vamos ter a revolução das máquinas, né? O Skynet, aquelas coisas. Verdade, verdade. E somente um último comentário, né? Eu fico muito feliz de saber que temos profissionais assim na universidade que eu estudo, né, atualmente, que é São Judas, e aí para os colegas dos cursos de tecnologia. Inclusive, a gente estava comentando sobre isso na última entrevista que tivemos com o professor Bruno, sobre uma notícia, né, que a gente tem muito mais vagas disponíveis no mercado de trabalho brasileiro do que profissionais competentes para preenchê-las. Então, saber que temos uma professora dedicada e comprometida e que tem essa preocupação de que seus alunos realmente absorvam o conteúdo e sejam ótimos profissionais, me deixa tranquila de saber que estamos preparando aí alguns profissionais para preencherem essas vagas. E fica aqui também o meu agradecimento pela disponibilidade, pelo tempo de ouvir nossas perguntas e responder com paciência. Sim. É um prazer. Obrigada, professora. Acho que a entrevista foi maravilhosa, serviu justamente para desmistificar o que muita gente tem na cabeça, de que a tecnologia é só a pessoa e a máquina. Não, tem todo para a humanidade, é para todas as pessoas, né? Foi muito legal. Obrigada pela presença aqui, obrigada pelo papo com a gente, por transmitir tanto conhecimento. Obrigada a todos que estão nos assistindo em casa.
Nos acompanhe nas redes sociais para estar sempre por dentro de todas as nossas entrevistas. E encerramos aqui hoje com a nossa professora Andréia. Obrigada, gente. Obrigada, professora. Eu é que gostaria de agradecer a oportunidade por poder contar aí para um pouco da minha experiência, né? E tomara que sirva de inspiração para pessoas aí que estão pensando em ingressar na carreira de tecnologia e estão querendo aí crescer nessa área. E parabenizo vocês pelo projeto, pela ideia, e agradeço imensamente mais uma vez o convite. Muito obrigada. Obrigada mesmo. Tchau, tchau, gente. Até o próximo Tech Show.